Oi, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Tia Dani está aqui hoje novamente com meu traje junino. Eita, que hoje é sexta-feira, hoje tem novidade para vocês. Mais um vídeo sobre festa junina, viu? E antes de começarmos a nossa aula, eu quero mandar um beijinho especial para o Samuel, para a Sara, Valentina, o Vitor e também um beijinho para a Sofia. Beijinhos para todos vocês, meus amores. E aí, eu quero um like nesse vídeo e comentários também, viu? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que são as várias formas de nos conectarmos com o mundo espiritual. Então, nós sabemos que no Líder em Mim nós trabalhamos valores, né? Nós trabalhamos os 7 hábitos, mas também a gente trabalha o ensino religioso. Então, são 2 disciplinas que andam lado a lado. E hoje nós iremos falar não sobre religião, né? Eu não gosto de falar sobre o assunto de religião, de doutrina, mas nós vamos falar das várias maneiras que nós temos no mundo inteiro de nos conectarmos com o nosso lado espiritual. E uma dessas maneiras é por meio da religião também. Porém, a aula não é sobre a religião, ok? E aí, para começarmos essa aula, eu quero que você reflita um pouquinho sobre sua maneira de se conectar com o mundo espiritual. O seu mundo espiritual, ele é por meio de uma conversa com Deus? É por meio da apreciação da natureza? Ou é por meio da leitura da Bíblia ou de algum outro livro que você se conecta? Então já pense aí nessa reflexão, pense na sua resposta com relação a isso, sobre qual maneira você utiliza para se conectar com o seu lado espiritual. E aí, eu quero falar para vocês que essa resposta vocês vão responder lá no finalzinho da aula, porque essa vai ser a nossa proposta de atividade. Mas eu estou falando ela agora para que vocês já tenham esse pensamento em mente ao longo da aula, tá bom? Então, a gente vive em um mundo que tem pessoas de várias maneiras, não é mesmo? Existem pessoas com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, e no mundo também existem várias religiões diferentes e também várias maneiras diferentes de se conectar com Deus. Então, dependendo da cultura da pessoa, dependendo da religião da pessoa, ela utiliza uma maneira diferente para se conectar com o seu mundo espiritual, né? Porque quando a gente fala de Deus, quando a gente fala de religião, a gente está falando também do nosso lado espiritual, não é mesmo? E cada pessoa tem a sua maneira de fazer isso. E nós devemos respeitar todas as manifestações que são utilizadas para se conectar com esse lado espiritual. Então, devem ser respeitadas todas as religiões, todas as maneiras de se conectar com Deus, porque em cada lugar nós temos uma cultura diferente, nós temos pessoas que pensam diferente e deve existir em cada um desses lugares a tolerância, o respeito, tá bom? Não é porque eu penso de uma maneira que todo mundo é obrigado a pensar da minha maneira. Deus deu para nós o livre-arbítrio e isso é o direito de escolhermos o que queremos, da maneira como queremos pensar, da maneira como queremos agir. Então não é o homem que vai impor para nós uma maneira de pensar, uma doutrina e um padrão. Então todas as pessoas elas acreditam naquilo que mais coincide com a sua realidade, não é mesmo? Então vamos falar um pouquinho sobre algumas maneiras, né, de se conectar com esse mundo espiritual. Uma delas é por meio da natureza. Existem pessoas e existem religiões que se conectam com Deus por meio da natureza, por meio dos fenômenos naturais, por meio da apreciação da natureza. E essa é uma maneira que essas pessoas encontram de se conectar com o seu mundo espiritual. Então, para algumas pessoas,
Religião não significa tanto assim, mas significa sim se conectar com a natureza, se conectar com as pessoas, mostrar atos de bondade. Dessa maneira, elas se conectam com o seu lado espiritual. Também existem pessoas que se conectam com o seu lado espiritual por meio da Bíblia, que é um livro do cristianismo, não é? Um livro sagrado da religião cristã. E essas pessoas, elas se inspiram nas histórias bíblicas, que também são histórias que mostram questões da humanidade, histórias de pessoas que viveram no passado. Então, o livro bíblico, o nosso livro sagrado da Bíblia, ele também é um livro histórico, porque retrata muito de como era a vida das pessoas antigamente. E aí tem muita gente que utiliza esses livros para poder se conectar com o seu lado espiritual, utilizando exemplos da Bíblia, de acordo com as parábolas, com as histórias, e aí dessa maneira essa pessoa se conecta. E nós também temos pessoas que se conectam com o seu lado espiritual por meio da sua própria experiência. Então é o seu individual, sua própria vivência, suas próprias escolhas e trajetórias. E uma forma individual de se conectar com o seu lado espiritual é a oração, né? Por meio da oração. Então muitas pessoas que veem Deus como o seu lado espiritual podem se conectar com Ele conversando, e essa conversa que nós temos com Deus é a oração, não é mesmo? Vocês têm o hábito de orar? Então, é muito bom ter esse momento individual, onde você fecha os seus olhinhos, não precisa seguir nenhum padrão, nenhum roteiro de oração. Basta fazer a sua oração espontânea, da maneira que você sabe conversar com Deus. E aí, nós temos também várias religiões, que também são maneiras de se conectar com o lado espiritual. Vamos conhecer algumas delas? Então, uma religião que é muito conhecida, principalmente aqui no Brasil, né? Tem muitas manifestações dessa religião, que é a religião cristã, que ela é baseada num livro bíblico, como eu já mencionei, que é a Bíblia. E aí, tudo é explicado por meio da criação, não é? A resposta da humanidade é explicada por meio da criação, que Deus criou todas as coisas. E nesse livro tem várias outras histórias que manifestam a ação de Deus. E aí, eu tenho certeza que todos vocês conhecem a Bíblia, não é? E conhecem a religião cristã. Mas sabia que a religião cristã não é a única que existe no mundo? Ela também não é a única maneira das pessoas se conectarem com o lado espiritual. Um exemplo de outra religião é a religião dos Guaranis. Vocês sabiam, né, que os Guaranis são uma tribo indígena, e para eles, a maneira que eles se conectam com o lado espiritual é de acordo com a tradição deles, de acordo com o que eles acreditam. A terra foi criada por um Deus, e eles se envolvem muito. A religião dele não é uma religião monoteísta como a religião cristã. Na religião cristã, né, quem participa da religião cristã é chamado de monoteísta, porque acredita apenas em um único Deus, na existência de um único Deus que criou todas as coisas. Já na religião indígena, eles são politeístas. Olha só a diferença: mono, de um, e poli, de vários. Então, os indígenas são politeístas, e os deuses em quem eles acreditam são relacionados com seres da natureza, com os elementos da natureza, os astros. Então, eles acreditam que tem um Deus que criou 4 outros deuses, e esses deuses são responsáveis pelos fenômenos que acontecem no mundo. Então, tem o Deus da água, o Deus do sol, o Deus do trovão, o Deus das línguas. Então, eles têm uma religião e uma história bem complexa com relação a isso. Essa é a religião deles e a maneira que eles se conectam com o mundo espiritual. E mesmo que seja diferente da religião de outras pessoas,
essa religião deles também deve ser respeitada, porque é no que eles acreditam. Então, da mesma maneira que você também tem algo em que acreditar, os indígenas, os guaranis, eles também têm o seu próprio modo de pensar, o seu próprio modo de ver o mundo. E além dos guaranis, nós temos também outras religiões. Vou dar mais um exemplo para a gente poder finalizar. Meus amores, como outro exemplo de se conectar com Deus, nós temos também o budismo. Então, assim, eu já mencionei o cristianismo, que é uma religião, já mencionei a tradição dos guaranis, né, que também não é bem uma religião, é mais uma tradição, um estilo de vida, um modo de pensar deles. E também no budismo nós não temos assim a figura centrada de uma religião não, né? A gente não pode considerar como uma religião, mas sim como um estilo de vida, como uma filosofia de vida. No budismo não temos a figura de um deus, né? Então a gente já viu que no cristianismo temos a religião que é monoteísta. Na tradição guarani nós temos o politeísmo, né, que é a adoração de vários deuses. Já no budismo nós não temos uma figura centrada de um deus, mas há uma busca interior da paz. Então, lá no budismo, né, tem os monges budistas que eles buscam isso, buscam restaurar a sua paz interior. Eles também acreditam que depois da morte há várias ressurreições, né, há várias vidas, existem vários mundos. Então, eles têm toda uma filosofia em que eles acreditam e em que eles buscam a paz interior. Também tem como se conectar com o nosso lado espiritual, ajudando o próximo. E aí tem pessoas que se sentem extremamente bem em fazer o bem para a humanidade. Também é uma maneira de se conectar com o lado espiritual. Como vocês viram, independente da religião, o que importa é você fazer o bem ao próximo. Dessa maneira, você, além de se conectar com o seu lado espiritual, você também ajuda. E eu quero, novamente, né, como nós estamos falando desse assunto, falando de várias filosofias, de vários pensamentos diferentes, eu quero novamente falar sobre a importância do respeito, porque não é porque algo é diferente do que você pensa que você não deva respeitar ou que não deva ser real. Então, para quem acredita naquela filosofia, para quem acredita naquela crença, é real. Por isso, nós temos o nosso modo de pensar e o outro também tem o seu próprio modo de pensar e devemos respeitar. O importante é sempre manter o respeito e sempre pensar em fazer o bem onde quer que estejamos, tá bom? Então a nossa aula ela termina por aqui e como eu falei para vocês, no finalzinho deixo a reflexão. De que maneira você se conecta com o seu lado espiritual? É por meio de Deus ou é por meio de atitudes, por meio de fenômenos que acontecem na natureza, por meio da Bíblia? Eu quero que você me conte como é esse momento que você tem essa intimidade com o seu lado espiritual. E aí você vai responder isso na atividade que eu passei lá na Agenda Edu, tá bom? Então, meus amores, beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!